O fim de semana é de mais um Old Firm, o clássico entre Celtic e Rangers, o famoso derby que ultrapassa qualquer barreira dos gramados. É o confronto entre católicos e protestantes. E hoje a gente vai te mostrar que a paz nem sempre é uma opção quando se trata desses dois times da Escócia. Ready, fight. A história da rivalidade entre os verdes e os azuis de Glasgow remonta a 2 séculos. Em 1872, 4 homens fundaram o Rangers e escolheram o nome porque viram Rangers escrito numa revista de rugby. Em 1887, o irmão marista Walfrid Carrings fundou o Celtic num encontro na igreja St. Mary, em Glasgow. O time alviverde tem uma torcida irlandesa-escocesa, com apoiadores católicos, com ideais socialistas e separatistas em relação ao Reino Unido. Já o time azul possui torcedores protestantes, conservadores e que apoiam a permanência escocesa no Estado britânico. E desde o dia 1 da rivalidade, que já ultrapassou 130 anos, teve intolerância entre as duas partes. Uma das mais famosas brigas entre os dois clubes aconteceu em 1980. Imagine, Hampden Park lotado com 70 mil pessoas para a final da Copa da Escócia. Jogo truncado e zerado até o meio da prorrogação, até que McGrain chutou e McCluskey desviou sutilmente para o gol. Título e festa para os Boys, apelido do Celtic, campeão da Copa Escocesa naquele ano. Só que a torcida do Alviverde resolveu invadir o campo para celebrar junto dos atletas. E em algum momento, alguém provocou algum torcedor dos Girls, e o resto já viu, né? Tijolos, garrafas e latas viraram armas de ambos os lados. A polícia, sem efetivo suficiente, não conteve o que a BBC chamou, anos mais tarde, de o caso mais infame de desordem num Old Firm. Cerca de 200 pessoas foram presas e os dois clubes multados. Autoridades da Escócia culparam a venda de álcool como catalisadora dos incidentes. Em 1999, a treta entre Celtic e Rangers não foi numa final, mas foi como se fosse. Os dois maiores clubes do país se enfrentariam a 4 rodadas do fim do campeonato escocês, e uma vitória dos Girls lhe daria o título nacional. E seria ainda mais marcante porque o jogo era na casa do Celtic, em Parkhead. O Rangers estava ganhando por 1-0 quando aconteceu uma loucurada. Mahé acabou expulso pelo Celtic e partiu para cima do árbitro Hugh Dallas. Pouco depois, uma moeda foi atirada na cabeça do juiz, provocando um corte feio que resultou em bastante sangue. E mais, minutos mais tarde, Dallas teve coragem de marcar um pênalti contra o Celtic. Após o 2-0 e o apito para o intervalo, um torcedor invadiu o campo querendo brigar com o árbitro. No vestiário, Dallas levou 4 pontos para saturar o corte na cabeça. No segundo tempo, o jogo teve mais 2 expulsões, muitas entradas feias, provocações de ambos os lados, mais um gol do Rangers, 3-0 e título garantido. E os caras ainda inventaram de comemorar na frente da torcida adversária. Pra quê, né? Só naquela semana tinha havido 113 prisões em Glasgow devido a confusões envolvendo torcedores. Tudo isso antes da partida, que ficou conhecida como o Jogo da Vergonha. Não tem como falar das confusões do Old Firm sem citar 2 de janeiro de 1971. Foi um derby decidido nos minutos finais. Diante de 80 mil pessoas no estádio Ibrox, na casa do Rangers, Johnston marcou para os Boys aos 45 do segundo tempo. Só que no minuto final, Stein deixou tudo igual, 1-1. O grande problema foi o que aconteceu depois. Quando milhares de torcedores deixavam o estádio numa escadaria, alguém tropeçou, caiu, e o que se viu foi um enorme e trágico efeito dominó. Um total de 66 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas. Entre os mortos, 5 crianças. A vítima mais nova tinha 9 anos. A maior parte das mortes aconteceu por asfixia. Kenny Dalglish, histórico jogador do Liverpool, à época atuando no Celtic, mas que não jogou aquela partida, era uma das pessoas presentes nas arquibancadas, mas tudo bem com ele. Esses são alguns exemplos de tragédias, brigas, confusões, enfim, que rolaram muito envoltos à torcida. Mas claro que houve problemas entre jogadores. Na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial, o Rangers meio que definiu que não ia ter atletas católicos no elenco, algo que o Celtic, em relação a protestantes, não fazia. Esse tipo de regra só foi quebrado em 1989, quando o Rangers trouxe o católico Maurice Thomas Johnson, e que era, inclusive, ex-jogador do Celtic e ídolo no lado alviverde da cidade, tendo marcado 50 gols em 3 anos no velho clube. Ele era o primeiro jogador dos Teddy Bears, apelido do Rangers, abertamente católico em muitas décadas. Um dos exemplos mais recentes de briga entre jogadores no Old Firm foi em 2019.
No derby vencido pelo Celtic, logo após o gol decisivo, o Ryan Kent, dos Gers, meteu um socão no rosto do Scott Brown, do Alviverde. Isso porque o Brown estava segurando a bola para ganhar um tempo, o que irritou o Kent. Aliás, no primeiro tempo naquele jogo, Brown já tinha levado uma cotovelada do Morelos, que fora expulso. Steven Gerrard, técnico dos Gers, defendeu o atleta dele. Você está jogando contra um cara que ama provocar. Morelos e Kent foram provocados. E esse cara que ficou pegando no pé desde o começo da partida merece ser punido também. Quando você é provocado, é justo que os dois lados sejam punidos. E aí, que história do Old Firm você mais conhece? Qual que é a história mais famosa para você? Deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto na próxima. Tchau!